Oi, gente. E aí, vocês estão preparados para a nossa nova leitura? O Sapiens, uma breve história da humanidade? Eu estou bem ansiosa para começar a compartilhar com vocês. Recebi algumas mensagens essa semana. Tenho uma amiga que disse que vai comprar o livro, vai ler, acompanhar os vídeos junto com a gente. Tem outra amiga que já estava perguntando quando que era o primeiro vídeo, que ela estava bastante ansiosa. Então, chegou o momento. Acabou a ansiedade. Vamos começar essa viagem pelos Sapiens, né? Vamos descobrir a história. Então, a gente acabou de vir de um livro que falava sobre o futuro, né? A abundância, sobre perspectivas do futuro, das tecnologias. E agora a gente vai fazer um mergulho no nosso passado, entender um pouquinho o que é esse Homo sapiens, né? O que será esse homem sábio? Bom, aí se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E hoje nós começamos uma nova leitura, esse é o nosso quinto livro. Bom, por enquanto ainda dá para contar, né? Os livros, daqui a pouco eu vou falar, esse é o nosso 101º livro. Já pensou, gente? Daqui quanto tempo será isso? Mas, né, é o nosso quinto livro, a nossa quinta viagem que eu vou fazer junto com vocês e que, como eu falei em outros vídeos, né, nos vídeos anteriores, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o conteúdo. Então, eu fiz a leitura apenas do primeiro capítulo durante essa semana e vou trazer aqui o resumo para vocês. Mas, antes da gente começar a falar sobre o primeiro capítulo, eu acho importante eu ler aqui as orelhas do livro, que traz um pouquinho da informação do autor e um pouquinho do que esse livro pode trazer para a gente, tá certo? Então, vou fazer a nossa primeira leitura. Yuval Noah Harari. Ele é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. O Yuval Noah Harari, ele é israelense, tá? Então ele se formou em Oxford, mas ele trabalha, né, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Sua linha de pesquisa gira em torno de questões abrangentes, tais como: qual a relação entre história e biologia? Existe justiça na história? As pessoas se tornaram mais felizes com o passar do tempo? Sapiens foi lançado originalmente em Israel em 2011 e logo se tornou um best-seller internacional, sendo publicado em mais de 40 países. Milhares de pessoas fizeram o curso online do professor Harari sobre a história da humanidade e suas palestras no YouTube tiveram centenas de milhares de visualizações em todo o mundo. Recebeu o prêmio Polonsky por criatividade e originalidade nas disciplinas humanísticas em 2009 e 2012. Então esse é o nosso autor, o Harari. Se você quiser ouvi-lo um pouquinho, ele veio também no Roda Viva, né, que é um programa da TV Cultura. Se eu não me engano, foi no ano passado ou no ano retrasado. Eu assisti o programa, e se vocês quiserem vê-lo um pouquinho, conhecê-lo, tem esse Roda Viva com o Yuval Noah Harari, se eu não me engano, do ano passado. Agora aqui uma nota dos editores. Há 100 mil anos, pelo menos 6 espécies de humanos habitavam a Terra. Hoje existe uma única, nós, o Homo sapiens. Como conquistamos o planeta? Por que nossos ancestrais se reuniram para criar cidades, reinos e impérios? Como passamos a acreditar em deuses, nações e direitos humanos, a confiar no dinheiro, em livros e leis, a ser escravizados pela burocracia, pelo consumismo e pela incessante busca pela felicidade? Que papel teve nisso tudo a nossa capacidade imaginativa? Originalíssimo, abrangente, delicioso de ler, provocativo e por vezes perturbador. Sapiens, uma breve história da humanidade, desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o que significa ser humano, nossas crenças, nossas ações, nosso poder e até mesmo o nosso futuro. Então essa é a nota dos editores. Esse livro ele é bem denso, como eu já tinha falado para vocês, ele é longo também, são mais de 400 páginas.
E aí a gente vai degustando. Então, se eu conseguir fazer um capítulo por vídeo, vai ser um capítulo por vídeo. Se o vídeo for muito denso ou muito extenso, a gente divide em parte 1 e parte 2, como a gente já fez em outras leituras. Mas a parte 1, vou trazer o primeiro capítulo para vocês, que a parte 1 é a Revolução Cognitiva. Então, o Harari, ele fala que teve 3 grandes revoluções humanas, né? Teve a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrária e a Científica. Então, ele divide nessas 3 partes. Então, ele começa falando sobre a Revolução Cognitiva, que foi o quê? Foi a evolução do nosso cérebro mesmo, né? Como o nosso cérebro foi aumentando e nos trazendo a possibilidade de imaginar, de ter mais conhecimentos e deixarmos de ser tão primitivos. Será? Bom, então o capítulo 1 ele fala do animal insignificante. Então nós éramos animais, éramos não, né, gente? Se a gente se comparar ainda com um leão, um tubarão, um elefante, nós ainda somos teoricamente significantes, né? Se um leão vier nos atacar, não adianta a gente querer discutir, debater com ele, que ele vai nos engolir vivos, né? Ele vai vir na nossa jugular e vai nos matar. Então, como que um animal insignificante conseguiu se tornar a única espécie Homo, né? Sempre que ele falar que Homo é espécie humana, Sapiens é uma das espécies. Então, teve o homem de Neandertal, teve o Homo erectus, teve o Homo floresiensis. Então, tinha naquela época cerca de 6 espécies Homo, mas o Homo sapiens foi a única que sobreviveu até os dias de hoje. Então, nós não temos outras espécies de seres humanos, só os sapiens. Mas o Harari, ele fala que é uma falácia aquela imagem que a gente sempre vê, né, da evolução humana, do homem partindo lá do macaco, né, do chimpanzé, que sim, né, é o nosso parente mais próximo. O Harari traz essa informação aqui, mas que vai evoluindo do Homo erectus, do homem de Neandertal, até chegar no Homo sapiens. Ele fala que não existiu essa evolução em linha reta. Na verdade, naquela época existiam algumas espécies de Homo sapiens, e aí elas foram sendo extintas, foram se acabando, e só sobrou o Homo sapiens. Então, eu vou ler aqui. Quer dizer, eu vou falar um pouquinho como ele começa, que é a história, né? Então, ele fala: há 14 bilhões de anos existia o espaço, a matéria, energia e o tempo, né? E aí ocorreu o Big Bang. Isso é a nossa história da física. Com o tempo, há 300 mil anos, a energia e a matéria começaram a se aglutinar e formaram os átomos. Essa é a história da química. Aí depois, há 4 bilhões de anos, já no nosso planeta Terra, essas moléculas começaram a se juntar e formaram os primeiros organismos. Essa é a nossa história da biologia. Agora eu vou ler o trechinho que fala sobre a história do homem. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas é denominado história. Então, a nossa história ela começa há cerca de 70 mil anos, a história do Homo sapiens. E como eu já adiantei um pouquinho, e o que ele fala aqui, 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva, que deu início à história, há cerca de 70 mil anos. Então, a Revolução Cognitiva, como eu já havia falado, foi a revolução, né, do nosso cérebro em crescimento, em desenvolvimento. A Revolução Agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos e que pode muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. E este livro conta um pouco dessas 3 revoluções, como essas 3 revoluções afetaram, né, os seres humanos e os demais organismos. Então, é essa viagem que a gente vai começar a fazer sobre o Homo sapiens, né? Então, há cerca de 2,5 milhões de anos já existia a espécie Homo, como eu já falei um pouquinho, né, no início do vídeo. E aí, o autor, ele fala um pouco aqui dessa questão dos biólogos, que eles classificam os organismos em espécies, né? Então, a espécie humana era o Homo.
E aí ele dá exemplo de como esses Homo sapiens poderiam se reproduzir. Então, o que acontece? Se o Homo sapiens encontra o homo né, neanderthalis, né, o homem de Neandertal, e eles se cruzam, surgem outros homens, né, que se reproduzem. Porque ele dá o exemplo do cavalo com o burro. Se a gente cruzar cavalo e burro, dá a mula. Cavalo com burro, gente? Não, cavalos e jumentos, me desculpa. Então, se cruzar cavalos e jumentos, embora eles tenham características parecidas, ela vai dar a mula. Só que a mula ela é estéril. Então, essa combinação de espécies, ela não tem continuidade. E é isso que eles discutem, os biólogos. Se houve uma combinação de espécie Homo, e aí só sobreviveu o Homo sapiens, mas a gente tem no nosso DNA traços de outros homos, ou se ficou só o Homo sapiens. Aí vou ler mais um trechinho aqui para vocês, como ele fala da nossa herança de família. Então, da onde nós viemos, né? Da onde vieram os Homo sapiens. Gente, a gente tá falando aqui de um livro baseado em história. Não sei, assim, se mais para frente ele vai trazer alguma questão religiosa. Pelo que eu já dei uma olhada, acredito que sim. Mas a gente tá falando, né, da evolução humana baseada na ciência. Nesse capítulo, pelo menos. Mais para frente eu não sei como será, né? Mas então aqui ele está falando que nós descendemos sim dos primatas, né? Então eu vou ler esse trechinho para vocês. O Homo sapiens também pertence a uma família. Esse fato banal costumava ser um dos segredos mais bem guardados da história. Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos. E o que é mais importante, sem pai nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa, chamadas grandes primatas. Nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas 6 milhões de anos, uma fêmea primata teve 2 filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os chimpanzés e a outra a nossa avó, né? Então ele traz aqui essa ideia, né? Essa ideia não, existem indícios, né? Da nossa origem, né? Da nossa família dentro dos primatas. E aí ele fala dessa questão do esqueleto no armário. Então, como os homens, nos últimos 10 mil anos, o Homo sapiens foi o único da espécie humana que sobreviveu, então a gente tende a achar que só existiram os Homo sapiens, mas não, existiram vários outros tipos de Homo, né? E aí eles foram evoluindo e foram avançando, né? Inicialmente a gente começa lá na África Oriental, tinha alguns tipos de Homo sapiens, ou Homo de outros tipos na Europa e na Ásia, né? O homem de Neandertal, Homo erectus, Homo floresiensis. Esse Homo floresiensis ele existia num lugar chamado Ilha das Flores, que ele, um determinado tempo, eles precisaram de mais energia e mais comida e eles acabaram desenvolvendo o nanismo. Eles ficaram anões para consumir menos comida e gastar menos energia. Então, o Homo floresiensis, que é da Ilha das Flores, era uma espécie que existia só lá. E aí, quando o Homo sapiens chega lá, esse Homo floresiensis acaba sendo extinto, né? Acaba acabando, né? Terminando. E aí eu vou ler aqui um trechinho aqui para vocês sobre a evolução. Enquanto esses humanos evoluíam na Europa e na Ásia, a evolução na África Oriental não parou. O berço da humanidade continuou a nutrir numerosas espécies novas. O Homo rudolfensis, ou seja, o Homo do Lago Rudolfo, o Homo ergaster, Homo trabalhador, homem trabalhador, e finalmente a nossa própria espécie, que sem modéstia alguma denominamos de Homo sapiens, o Homo sábio, o homem sábio. Alguns membros de algumas dessas espécies eram gigantes, outros diminutos, alguns eram caçadores destemidos, outros dóceis coletores de plantas. Alguns viviam em uma única ilha, ao passo que muitos perambulavam por continentes, mas todos pertenciam ao gênero Homo, eram seres humanos. Então, existiam essas várias espécies. Olha só como ele já descreve, né, desde aquela época,
que tinham caçadores destemidos, tinham homo mais que gostavam só de colher plantas, mais pacatos, digamos assim, né, mais pacíficos. Tinham aqueles que só ficavam nas suas ilhas e aqueles que, né, descobriam outros lugares. Então, desde o início da nossa história, existe esse ímpeto, né, ou de ser mais combativo, ou de ser mais pacífico, de desbravar novos territórios, ou de ficar ali, fincar pé, né, como a gente fala, né, deixar a raiz. Não, eu não saio daqui, né, eu gosto do meu lugar e não me movo daqui. Então, isso desde a nossa história já existia. E aí vem o desenvolvimento do cérebro, né? Quanto nos custa pensar, né? Quanto nos custa esse cérebro incrível que nós temos aqui, que os estudos, né? As neurociências mais avançadas, o estudo é muito recente, né? A gente vem descobrindo a cada ano milhares de coisas, mas o estudo do cérebro humano em si é muito recente. Então, esses avanços têm sido muito rápidos e a gente não tem conseguido acompanhar, como a gente falou no livro anterior, né, da abundância. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês o quanto custa esse cérebro na nossa mente, aqui, o quanto ele nos custa de energia. Porque um mamífero comum de 60 quilos, ele tem um cérebro de cerca de 200 centímetros cúbicos. E nós, seres humanos comuns, assim, medianos, né? Vamos ter aí cerca de 1,60 m e pesar 60 quilos, né? Um ser humano médio. Lógico que nós temos seres humanos enormes, mais baixos, mais pesados, mais água, mas a gente trabalhando aí numa média, né? Uma média. O nosso cérebro tem cerca de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos, ou seja, nosso cérebro é 7 vezes maior do que o cérebro de qualquer mamífero comum que tem o nosso mesmo peso, né? A nossa mesma média. Então, são 7 vezes maior o cérebro humano. E aí, vamos ver o quanto isso custa pra gente. O fato é que um cérebro gigante é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil de carregar, sobretudo, quando envolvido por um crânio pesado. Ainda mais difícil de abastecer. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do seu peso corporal e consome 25% da energia do corpo quando está em repouso. Em comparação ao cérebro de outros primatas, requer apenas 8% de energia em repouso. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro de duas maneiras, né? Em primeiro lugar, passaram mais tempo em busca de comida. E em segundo lugar, seus músculos atrofiaram, como um governo desviando dinheiro da defesa para a educação. Os humanos desviaram energia dos bíceps para os neurônios. Então aqui o autor faz até uma analogia, né? Como se o governo desviasse, né, o dinheiro da defesa para a educação. Então o nosso cérebro, quando ele estava evoluindo, ele consumia muita energia, então tudo foi para o cérebro, foi para o cognitivo. E a gente acabou perdendo força, acabou perdendo músculos, né? Então a gente deixou de ser uns animais mais fortes, né? Porque que nem tem um exemplo dos o homem de Neandertal, ele era mais musculoso e mais forte do que o Homo sapiens, né? E a gente também teve a diminuição aqui da mandíbula, né? Foi diminuindo aqui os nossos dentes e isso foi toda uma evolução. É engraçado quando eu fico lendo isso, eu lembro muito das aulas de história no fundamental, né? Quando eles explicam lá a evolução humana e vai explicando como o cérebro foi aumentando, a mandíbula foi diminuindo, os dentes foram ficando menores, né? E como toda essa transformação teve influência na nossa vida, né? E aí ele fala que isso dificultou também a questão do parto, né? Então, além da gente pagar um preço alto, que a gente tinha que correr mais atrás de comida, né? E foi ficando mais fraco, muitas mulheres morriam de parto, porque ficar ereto nos custou um quadril mais estreito. E aí esse quadril mais estreito fechou o canal do parto. Então, o que acontecia? Muitas mulheres morriam no parto. E aí o que houve? Como foi essa evolução nossa humana, né? Os bebês começaram a nascer mais precocemente, ou seja, quando o cérebro ainda era maleável. Não tem quando o bebezinho nasce que a gente fala da moleirinha, ai, cuidado com a moleirinha do bebê.
é justamente isso, o crânio ainda não está fechado, então ele consegue dar aquela comprimida para conseguir passar e nascer, né? Então isso foi percebido no desenvolvimento humano, que os bebês nasciam mais precocemente, eles tinham mais chance da mãe do bebê sobreviverem e darem continuidade, as mães terem mais filhos. Então isso foi uma parte também da nossa evolução. Então os bebês humanos, eles são, dentro das espécies animais, são as que nascem mais frágeis e que mais dependem, né, dos seus pais e parentes. Então vou ler aqui um trechinho para vocês entenderem que essa questão de hoje em dia uma mãe solo, né, que é uma mãe solteira, que só tem os filhos, né, e ela precisa trabalhar, ela precisa fazer um monte de coisas, e como que ela dá conta dessa criança, né? E isso gera um problema desde o início da civilização. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Os bebês humanos são indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para sustento, proteção e educação. Esse fato contribuiu enormemente para as extraordinárias habilidades sociais da humanidade e, ao mesmo tempo, para seus peculiares problemas sociais. Mães solitárias dificilmente conseguiam obter comida suficiente para sua prole e para si mesma, tendo crianças necessitadas sob seus cuidados. Criar filhos requeria constante ajuda de outros membros da família e de vizinhos. É necessária uma tribo para criar um ser humano. Então tem esse ditado, né, popular, que é necessário uma tribo para se criar um ser humano. Porque é verdade, a gente não se cria sozinho, a gente precisa de ajuda de várias pessoas. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Além disso, como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. Os humanos saem do útero como vidro derretido saindo de uma fornalha. Eles podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. E por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. Então aqui o autor, vê que a gente já traz essas questões, né? O que favorece o ser humano? A sua capacidade de fazer laços sociais. Os estudos hoje em dia trazem que essa é o nosso maior bem, né? O nosso maior bem é a nossa capacidade de fazer laços, de ter amizades, de ter boas relações com outros seres humanos. Esse é o nosso maior bem nos dias de hoje, nos estudos de hoje. E isso já era falado lá, já acontecia lá, porque as mães solitárias, se elas não tivessem parentes e vizinhos que as ajudassem a cuidar dos seus filhos, elas não conseguiam sobreviver. Então isso é um benefício que nos trouxe até aqui. A comunidade, o trabalho em comunidade, comunitarismo, não foi a competição, né? A gente já viu um pouquinho disso em outros livros, a gente já discutiu um pouco disso, né? Do que hoje a gente parece que é autossuficiente, que vive, né, sem precisar de ninguém, mas não. A gente sempre precisou e continua precisando de outras pessoas, direta ou indiretamente. E aqui no finalzinho, quando ele fala, né, da questão da educação. Então, a gente nasce pronto para ser moldado, né? E é dessas grandes questões dos problemas da educação, né, que a gente fala. A gente pode ser qualquer coisa, tudo vai depender da orientação que a gente receber. Então, a gente precisa educar os nossos filhos para serem mais tolerantes, para entenderem a grande diversidade, né? Embora a gente seja uma espécie única, né? O Homo sapiens é uma espécie única, mas há uma grande diversidade de formas humanas, né? Tem várias formas humanas, tem mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais branquinho, mais escurinho. Então tem várias formas de seres humanos, e isso a gente precisa entender. E ele fala aqui, né, que tem uns estudos que não sabem, né? Tem duas teorias, se foi uma miscigenação que ocorreu, né? Ou se foi uma substituição, né? Se o Homo sapiens substituíram as outras espécies de Homo. Então não tem ainda assim uma questão fechada nesse sentido. Se foi, se nós exterminamos, né? Os Homo sapiens terminaram os seus outros homos, ou se a gente foi se misturando. Então tem estudos sendo feitos, existe já estudos que identificaram que a gente tem um pouquinho
DNA do Homo de Neandertal. Então, existem esses estudos. Mas vou falar um pouquinho aqui, mais um pouquinho do Homo sapiens, falando sobre essas questões sociais. Então, por a gente ser um animal insignificante que de repente saltou lá do meio da cadeia alimentar para o topo da cadeia alimentar sem ter crescido tanto, porque antes o topo era dos leões, dos tubarões, e como que o homem desse tamanhico saltou para esse topo. Então, esse salto evolutivo nos custou muitas coisas. Então, vou ler aqui um trechinho para vocês. O Sapiens, diferentemente, está mais para um ditador de uma república de bananas, tendo sido até tão pouco tempo atrás de um dos oprimidos da savana, somos tomados por medo e ansiedades quanto à nossa posição, o que nos torna duplamente cruéis e perigosos. Muitas calamidades históricas, de guerras mortais a catástrofes ecológicas, resultaram desse salto apressado. Então, o que o autor traz aqui, o Harari, né? Que esse salto na cadeia alimentar, da gente ter ido para a ponta, sem uma evolução contínua, né? Foi um salto rápido, nos torna inseguros, né? E ansiosos. E quando a gente está inseguro e ansioso, a gente pode ser o quê? Extremamente perigoso. Então, no decorrer da nossa história, a gente vê aí grandes calamidades, grandes destruição da natureza. Por quê? Porque a gente quer dominar espaço, né? A gente quer se fazer presente, a gente quer se fazer mandão. Então, isso nos traz problemas. Mas continuando aqui, né? Uma raça de cozinheiros. Então, ele fala que uma das grandes evoluções também foi o domínio do fogo, né? Quando a gente começou a dominar o fogo, a gente conseguiu cozinhar os alimentos que antes a gente não conseguia consumir in natura, como o trigo, o arroz e a batata, né? Então, a gente conseguindo cozinhar, a gente conseguiu diminuir esse tempo de caça de alimento, né? Então, a gente conseguiu começar a comer melhor e foi diminuindo os nossos dentes, como eu já disse anteriormente. Então, ao dominar o fogo, os homens tinham, além da possibilidade de cozinhar, uma arma letal, né, contra leões. Então, o fogo assusta os leões, também pode matar os leões. Então, esse domínio do fogo também nos deu essa evolução. Aí os cuidados de nossos irmãos, né? Aqui que traz, eu até adiantei um pouco essa questão da teoria, né, da miscigenação e da substituição. Então eles encontraram vestígios de que os homens já cuidavam, né, de outros homens, né? Eles acharam ossadas de pessoas que tinham deficiências físicas e que viveram por muitos anos. Então, isso significava que eles viviam sob os cuidados de alguém. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse ser humano terrível, né? Terrível assim, a gente tem coisas na história, né, que indicam, né, que a gente exterminou as outras espécies dos homens. Não há uma comprovação, mas há indícios. Mas também tem essa questão do solidarismo, né, da solidariedade, quer dizer, eles cuidavam sim dos seus parentes, né, com deficiências físicas e que eles conseguiam viver. Então a gente sempre teve, né, e hoje mais ainda, essa dualidade. Então nós temos seres humanos extremamente solidários, que gostam de ajudar, que conseguem enxergar, né, o outro ser humano, mas também temos aqueles seres humanos que passam que nem um rolo compressor por cima de qualquer coisa, podendo ser humano como ele ou não. Então a gente ainda tem, desde antigamente e temos nos dias de hoje, essa dualidade. E aí até que ponto isso vai nos garantir a nossa sobrevivência? Essa é uma das questões que o Harari traz. Ele acredita, porque o Homo erectus, no decorrer da história, ele cita que o Homo erectus viveu durante 1 milhão de anos. E os seres humanos, o Homo sapiens, tem aí na história cerca de 200 mil anos. Mas será que a gente vai chegar a 1 milhão de anos? Ele fala, do jeito que a gente está vivendo, é possível que nós causemos a nossa própria extinção, como eu já disse, né, no livro da abundância, como a gente vem destruindo a natureza, como a gente vem desapegando, né? A gente acha que a gente é um ser independente. Não, nós fazemos parte da natureza. E hoje
o dia que eu gravo esse vídeo, né? O vídeo vai ao ar a segunda, mas hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente, né? Então tô aqui, ó, meio de floresta, lembrando das savanas africanas, mas pra gente pensar nisso, nós fazemos parte da natureza, nós somos parte da natureza, nós precisamos estar alinhados com a natureza e não destruindo a natureza, porque a natureza em si, ela não precisa de nós, ela é capaz de se reconstituir, ela produz o seu próprio alimento, então ela não precisa dos seres humanos para preservá-la, né? Mas também não precisa dos seres humanos para destruí-la. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente vem destruindo a nossa natureza e nós é que precisamos dela, porque são as plantas, são as árvores que fazem as trocas de gases, né? Que tiram o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, que é o que a gente respira. E aí a gente vai, desmata tudo e tá cheio de fumaça em um monte de lugar, e a nossa qualidade do ar, o que acontece, né? Então, é nesse sentido que o Harari traz essa possibilidade da gente não ter aí uma grande perpetuação do Homo sapiens por conta do que a gente vive hoje, né? Do nosso presente. Então, ele não tem uma perspectiva boa se a gente vai sobreviver ou não. Essa é a grande questão. E aí eu vou ler o trechinho, né, que encerra esse capítulo, porque já está ficando até um pouco longo, mas para vocês verem, né, como nós seres humanos já somos complexos desde o início da nossa história, né, desde o início da nossa revolução cognitiva e da nossa civilização. Então, qual é o segredo do sucesso dos sapiens? Como conseguimos nos instalar tão rapidamente em tantos habitats distantes e tão diversos em termos ecológicos? Como condenamos todas as outras espécies humanas ao esquecimento? Porque nem mesmo os neandertais fortes, de cérebro grande e resistentes ao frio, conseguiram sobreviver ao nosso ataque violento. O debate continua a se alastrar. A resposta mais provável é propriamente aquilo que torna o debate possível. O Homo sapiens conquistou o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. Então, ele traz aqui, né, nesse finalzinho, como várias questões, né, como tudo isso aconteceu, porque a gente ainda não tem respostas assim, foi isso, foi aquilo, mas traz esse prognóstico aí de que através da nossa linguagem única a gente conseguiu ir dominando os territórios e se organizando em civilizações. Então esse é o nosso primeiro passo nessa viagem. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Aguardo vocês no próximo. Um beijo e até a semana que vem.